Muy buenos días, amables amigos y hermanos Bom dia presentes aos amáveis amigos y los que están en otras e naciones, irmãos aqui en presentes, estas iglesias. e aos que estão em outras nações, ministros e igrejas. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saludo muy especial para el misionero Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermúdez Marín, Reverendo Miguel donde Bermúdez se Marim, encuentra, onde se encontra, y todos los que están allá reunidos también. e todos que estão também Y reunidos también, lá. feliz cumpleaños, doctor Camilo Montoya. E um feliz Y que las aniversário, bendiciones de Cristo, Dr. el Camilo pacto, Montoya. sean sobre usted E que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, y materiales también, as sobre bênçãos usted, espirituais e materiais família, e estejam sobre você, todos los que están sobre sua família presentes e todos os que estão no nombre presentes. del Señor No nome Jesucristo. do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Estamos en un tiempo muy importante Nós estamos num tempo muito importante, en el cual, no qual, aunque hay muchos de problemas embora haja muitos problemas en este planeta Tierra, neste planeta Terra, también há também hay grandes grandes bendiciones de parte bênçãos de Dios da parte de Deus para los creyentes en Cristo. para os crentes em Cristo. Bendiciones que están As bênçãos que estão prometidas para este tiempo. para este tempo final. Leemos en San Mateo, Leiamos em capítulo São 12, Mateus, no capítulo 12, versos 38 al 42. a partir do versículo 38 a Donde nos 42, onde nos diz: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Então alguns dos Maestro, escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: de Mestre, ti señal. quiséramos ver da tua parte Respondió algum y sinal. les dijo: Mas ele lhes La respondeu e generación disse: mala y adúltera Uma geração má e demanda adúltera pede um sinal, pero señal porém no não le lhe será dada, dado outro sino la sinal, señal del senão profeta o do Jonás. profeta Jonas. Porque como estuvo Jonás Pois en el como Jonas vientre esteve 3 dias e del 3 gran noites pez, no ventre 3 da días y baleia, 3 noches, assim estará el Hijo del Hombre estará o en Filho el do corazón Homem de la tierra, 3 dias e 3 3 noites días no y seio 3 da noches. terra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração de Jonás. e a condenarão, Y porque aquí, más eles se Jonás arrependeram com a pregação de Jonas. en este lugar. E eis que está aqui quem é mais La reina do que del Jonas. se levantará A en rainha juicio do meio-dia com se a levantará no geração. dia do juízo com esta geração e a condenará. La reina del sur se levantará en el juicio con Porque esta generación y la ela condenará. veio Porque ya dos vino confins da de terra los fines de la tierra para oír la sabedoría ouvir de a Salomón. sabedoria de Y Salomão. aquí más E eis que que está Salomão aqui quem é maior en este lugar. do que Salomão. Que Dios bendiga nuestras Que Deus almas abençoe con as su nossas palabra almas com a sua y nos palavra permita entender e nos permita entendê-la. las señales Os sinais del fin del tiempo. do fim do tempo. En nuestro tema Este é o nosso tema para hoy domingo para hoje, de escuela bíblica domingo de escola bíblica, en medio del cristianismo. no meio do cristianismo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Siempre que Dios va a hacer o está Sempre que haciendo Deus algo vá fazer en ou la tierra, que esteja fazendo algo na terra, hay señales en el cielo, há sinais en el sol, la no luna sol, na lua, y las estrellas, nas estrelas y también
en la e tierra. também na terra. Cristo habló Cristo de las señales falou dos sinais que serían vistas que seriam vistos cuando llegara el tiempo quando se chegasse no tempo para el fin del tiempo. para o fim do Cuando tempo. llegara ese tiempo, Quando esse tempo le chegasse, antecederían señales y aún seria entrando esse antecipado tempo, por sinais. llamado el fin del tiempo, E también mesmo estarían siendo manifestadas entrando nesse tempo, señales chamado o fim do tempo, en los cielos. também estariam sendo manifestados sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas e também na terra. También. Es que siempre E é porque Deus Dios muestra primero el sempre cielo mostra primeiramente no céu en la o tierra. que Ele fará aqui na terra. Tenemos palabras de Nós Cristo temos as palavras de Cristo en San Lucas em São Lucas, capítulo 21, no capítulo 21, donde numera onde señales que habrá ele relata sinais para el tiempo final. que haverá na terra para o tempo final. Por exemplo, nós temos em São Lucas, no capítulo 21 de São Lucas, verso 20 adelante, dice, o que pero nos cuando diz a partir do viereis versículo Jerusalén 20 em diante. rodeada de ejércitos, sabed entonces Mas que quando sua virdes destruição Jerusalém ha chegado. cercada de exércitos, sabei então que é Esta chegada sería la señal a sua desolação. para la destrucción Este seria o sinal Jerusalém para a destruição e do de templo. Jerusalém e do templo. y les dice E ele Lo que lhes tienen que disse hacer o que tinham de fazer en ese tiempo. neste tempo. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Então os que estiverem na E os que Judéia estão em fujam meio para os dela, montes. Os vayam que estiverem no meio da cidade saiam. y los que estén en los campos E os que no entren en ella. estiverem nos campos não entrem nela. En Jerusalén. Não entrem em Jerusalém. ¿Por qué? Porque había llegado Por quê? el tiempo de la retribución, dice, Porque havia chegado porque o estos tempo son días da de sua retribución, desolação. Aqui para que disse, se cumplan todas las cosas que porque están dias de escritas. vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão Las cosas escritas. que estaban escritas de la destrucción As coisas que já estavam escritas del da templo de destruição Jerusalén do templo de Jerusalém luego para de la venida del depois Mesías, da vinda do Messias. como dice Daniel, Como disse Daniel, capítulo 9, no capítulo 9, versos de 24 en adelante, a partir do verso versículo 23 en adelante, desde el principio, 22 em diante, que de diz: estos ruegos, comencemos en el 22, y me hizo Ele me entender, instruiu, y habló conmigo, falou diciendo, comigo dizendo: Daniel, Daniel, ahora he salido para darte eu saí sabiduría. agora para fazer-te entender o sentido. Esto es el ángel Gabriel Este foi o anjo hablándole Gabriel a Daniel. falando com Daniel.
No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E depois, da semana de número 70, sobretudo depois da primeira parte da semana de número 70, que correspondia à vinda do Messias e o seu ministério, ou a vinda do Messias em seu ministério, porque ele já tinha 29 anos e alguns meses, próximo de 30 anos aqui nesta terra. Então, quando tinha por volta de 30 anos, começou o seu ministério. No tempo em que estava começando a semana de número 70. Estas são semanas de anos, portanto, as 70 semanas são 490 anos. Cristo, apareceu no seu ministério quando estava começando a semana de número 70. Ou seja, que já havia transcorrido 483 anos. Então, o Messias príncipe começou o seu ministério na semana de número 70. E na metade dessa semana, a vida do Messias lhe foi tirada lá na cruz do Calvário. Então, aí a semana de número 70 se deteu na sua metade. E foi aberta a brecha para a entrada do cristianismo. E então essa semana de número 70 se deteve. Portanto, ainda faltam 3 anos e meio para ser completada essa semana de número 70. E esses 3 anos e meio correspondem ao tempo marcado e como a grande tribulação, que constará de 3 anos e meio, conforme o Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14. E esses 3 anos e meio será para Deus tratar com Israel. Y para el mundo, porque ya se habrá cerrado la puerta de la misericordia y Cristo estará E
com o mundo, porque já terá sido fechada a porta da misericórdia. Cristo estará com a sua igreja, que foi raptada antes de começar a grande tribulação. Ele a transformou e ressuscitou os santos em Cristo em corpos glorificados, transformando aqueles que estiveram vivos nesse tempo. E todos terão corpos semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Terão corpos imortais, corpos jovens, que estarão aparentando de 18 a 21 anos de idade, com vida eterna em seus corpos físicos que terão, e corpos jovens para toda a eternidade. Quando isso ocorrer, então diríamos que estaremos estreando os nossos corpos por uma temporada de 30 ou 40 dias aqui na terra. Assim como Cristo, depois de ressuscitado e estando já com seu corpo glorificado, aparecendo para os seus discípulos por 40 dias, digamos, em cada domingo. Dos primeiros 2 domingos, a Escritura nos fala, no domingo da ressurreição de Cristo, quando aparecia para muitos dos seus discípulos. Também depois, no domingo seguinte, quando apareceu também para seus discípulos, já pela segunda vez. Nós podemos ver que, assim como Cristo esteve por 40 dias aqui na terra, aparecendo para os seus discípulos, e também aqueles que ressuscitaram com Cristo estiveram aparecendo para os seus familiares durante esse espaço de tempo de 40 dias. Depois eles foram arrebatados, foram raptados com Cristo, quando ele subiu ao céu. Da mesma forma, também será o rapto para os crentes em Cristo, em corpos eternos, imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade. Não existe outra forma em que possamos ir à casa do Pai Celestial. Portanto, é requerido um corpo imortal, um corpo incorruptível, para irmos com Cristo em carros de fogo à casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro. Durante esses 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro lá no céu, aqui na terra estarão passando pela grande tribulação, quando as pragas, os juízos divinos cairão sobre a família humana, sobre o planeta. E haverá muitos terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões e muitas outras coisas que estarão sucedendo a tal grau que o sol queimará muitas pessoas. Isso significa que a camada de ozônio será mais afetada do que já está. Ela já tem um buraco muito grande, mas que seguramente se tornará ainda maior.
E podem surgir outros buracos na camada de ozônio em diferentes lugares. E também al sol, la tierra, e também más de lo que está, a Terra si es necesario para que se cumpla estará mais próxima do la Sol, profecía. mais do que já está, La se profecía for que necessário, habla que las para que se personas cumpra van a a ser profecia. quemadas A profecia de con el que sol. nos fala Es das mucho más pessoas fuerte que que un serão día queimadas com o sol. de sol en tiempo de verano, en donde las personas dicen E muito mais forte do que um dia de El día sol no está tempo de verão, quando as demasiado pessoas caliente. dizem, o dia está Se quente siente fuego. demais e se sente como um Pero fogo. Porém, isso será multiplicado en el tiempo de la gran no tempo tribulación da grande tribulação y afectará e afetará a muchas naciones. a muitas nações. También los volcanes Os vulcões entrarán en também erupción, entrarão em todos los erupção. que hay, Todos os que existem, maremotos, além de tsunamis maremotos e surgirán, y tsunamis que muchos surgirão. desastres naturales vendrán, como E sucedió en virão Egipto, muitos desastres cuando naturais, Dios envió a Moisés como sucedeu para lá la no liberación Egito, quando Deus enviou Moisés de Israel, para a libertação de Israel, el pueblo primogénito que de é o Dios. povo primogênito de Deus. Ahora las señales Assim, tenemos que verlas nós antes temos que ver os sinais de que la gran tribulación antes comience. que comece a grande tribulação. Estamos viendo ya maremotos, Já estamos vendo os maremotos, os terremotos, os pero vulcões. eso va Mas isso a ser mayor. será bem maior na grande Ahora tribulação. estamos viendo las señales Agora estamos vendo os sinais del do tempo final que nos indican que nós estamos no tempo da vinda e para a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Quando nos fala de que virá numa nuvem, no Apocalipse 19 nos diz que virá num cavalo branco. E quando nos fala de um cavalo é um poder. O poder da palavra. Ele virá no poder da sua palavra se manifestando. E também virá numa nuvem. Isso é o mesmo que foi mostrado como tipos e diferentes figuras e diferentes símbolos. No capítulo 24 de São Mateus, no versículo 30 em diante, diz: E aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Dice Cristo. E em São Mateus, no capítulo 24, versículo 27, Cristo diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias,
o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E estes anjos são Moisés e Elias, e os escolhidos são os 12.000 hebreus de cada tribo, e 12.000 por 12 tribos são 144.000 hebreus. Dentre os filhos de Israel, estes são os escolhidos dentre o povo hebreu, para o qual os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, serão manifestados na terra no tempo final. E virão cavalgando. Isto é, virão no poder da palavra prometida, sendo manifestada e cumprindo o que foi prometido para este tempo final. Portanto, no meio do cristianismo e depois no meio dos judeus, se estará vendo o maior sinal da parte de Deus, que como ouvimos, e que já foi lida do livro das citações y del mensaje libro de citas na página 117, que corresponde al e que mensaje corresponde à mensagem, o super sinal, que foi pregada pelo reverendo William Branham em Shreveport, Louisiana, no dia 29 de novembro do ano de 1963. E aqui, no parágrafo 1036, ele nos disse: o principal sinal de Deus é um profeta. Agora falarei por alguns minutos a respeito disso. Eles são a palavra de Deus manifestada para esta era. E esta é a razão pela qual o sinal principal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou o juízo sobre a terra sem antes enviar um profeta. É porque a palavra de Deus prometida para cada tempo vem a esse homem, a esse profeta, se faz carne nele
E Ele é a palavra para esse tempo. Ele tem o assim diz o Senhor. E, consequentemente, a palavra que é luz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. E estando nesse profeta, é como quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João, capítulo 8 e versículo 12. E quando ele envia um mensageiro à sua igreja para uma era, para uma etapa da sua igreja, a palavra para essa era se encarna nesse mensageiro. E ele é a luz para essa era. E a palavra de Deus ilumina através desse mensageiro. Recordem que o mesmo que Jesus falou de João Batista, dizendo que ele era uma tocha que ardia, que iluminava, muitos quiseram caminhar à sua luz, porque João era a luz de Deus para o seu tempo, precursando a primeira vinda de Cristo. E essa luz resplandecendo sobre as Escrituras, sobre as promessas de Deus para aquele tempo. E recordem o que Cristo disse quando falou dos crentes nele: vós sois a luz do mundo. Ou seja, que tudo o que Cristo é, os crentes nele também são. Portanto, os mensageiros são a luz da era, a luz que resplandece sobre a palavra que é luz. E Deus ilumina nesse tempo, por meio da palavra que está sendo manifestada através de carne humana no mensageiro desse tempo. A palavra feita carne é a luz para cada era. A palavra que se faz carne no mensageiro é a luz para essa era, para que as pessoas caminhem nessa luz. Não uma luz passada, mas a luz que corresponda ao tempo em que a pessoa esteja vivendo. E aqui nessa mesma página 117 do livro de citações, no parágrafo 1042, ele disse: ele está esperando que um profeta se levante em cena para manifestar a promessa que ele fez, de acordo a Malaquias capítulo 4. Será feito. Não importa que as pessoas o vejam tão simples, será feito de todas as maneiras. Sempre será feito o que Deus prometeu no tempo correspondente. E Deus sempre usará os seres humanos para cumprir, para tornar realidade no meio do seu povo o que Ele prometeu. De todos os sinais que podem ser vistos, o maior sinal é um profeta.
Por isso, quando o Messias veio, ele era um profeta. Era maior do que Jonas. Era maior do que o rei Salomão. Porque estava nele a plenitude da palavra, a plenitude da divindade, sendo manifestada nele e através dele. Portanto, nós temos de estar atentos aos sinais que foram prometidos para este tempo final, os quais indicam que estamos no fim do tempo. É importante conhecermos. E o conhecimento vem por intermédio do Espírito Santo no ensinamento da palavra prometida para o tempo em que nós vivemos. Assim como foi para outras etapas do cristianismo. A falta do conhecimento traz consequências tristes para as pessoas e para os povos. Vejam isso no capítulo 19 de São Lucas, entre os versículos 41 e 44, onde nos diz: E quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, se aproximando de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Não conhecer o tempo em que Deus, por intermédio do instrumento que Ele tenha para cada etapa do seu programa, da sua igreja, assim como foi com os judeus, quando a palavra se fez carne no mensageiro, no profeta, e a palavra e o mensageiro se tornam uma mesma coisa, para assim iluminar os olhos do entendimento das pessoas. Quando Cristo entrou lá na cidade de Naim, numa ocasião, eles levavam um jovem que tinha morrido e levavam o féretro para enterrá-lo. Jesus viu a mãe do menino muito triste, que estava junto à multidão, pois o jovem era o único filho seu, o único sustento do lar, e ela era viúva para o cúmulo. Então Jesus teve compaixão dela, colocou a mão sobre o féretro e se detiveram.
E ele disse para o jovem: joven, a ti te digo, jovem, a ti eu te digo, levanta-te. miren, no oró. Vejam que Jesus não orou. En ningún lugar encontramos E não encontramos lugar algum que Cristo oró onde Cristo tenha orado pelos enfermos. tampoco oró por los que resucitó. A Lázaro le Ele dijo, tampouco "Lázaro, orou ven pelos fuera". que ele ressuscitou. A este joven A le Lázaro dice, ele disse: Lázaro, vem para fora. A este jovem disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. y E também, cuando fue a la casa quando ele foi até a casa de un principal entre los sacerdotes, de um dos principais sacerdotes, había muerto, y también en otra ocasión, porque ali tinha um morto, en donde bem como em el outra siervo ocasião, onde de un hombre militar o servo romano de um militar romano encontramos que esteve doente o estaba enfermo, e tinha morrido, había muerto, encontramos vemos que que Cristo Cristo no oró por él, não orou por ele, ni oró por la niña nem orou del pela filha sacerdote do principal principal sacerdote de aquel lugar, daquele lugar, sino que le dice a la senão niña, que ele disse para a menina: levántate. levanta-te. Dice a sus familiares y al Disse sacerdote, para os seus familiares e ella ao no está sacerdote: muerta, ella ela duerme, não está está dormida. morta, ela dorme, adormeceu. Y la despertó, E a despertou, la llamó. a chamou. Es que la muerte, É porque Cristo la llama Cristo chama a morte de dormir. dormir. La persona duerme. A pessoa dorme. Es que los santos no É mueren, porque os sino santos não morrem, que duermen. mas eles Y dormem. Cristo los despierta E en Cristo la os desperta ressurreição. na ressurreição. así como despertó Assim como ele despertou a personas que murieron aquelas pessoas que y vino a ser morreram tipo y figura, ejemplos e se tornaram de lo tipo, que él va a figura, hacer exemplos con todos do que ele fará com los todos os creyentes crentes que tenham morrido que han muerto fisicamente. Quando Cristo ressuscitou al hijo de la viuda o de filho la da ciudad de viúva Naín, da cidade de Naim, todos se llenaron de todos temor se encheram de temor e e diziam: Deus Deus visitou o seu povo, porque se levantou um grande profeta entre nós. Vejam a maneira em que Deus visita o seu povo. Deus visita o seu povo em carne humana, em e através de um profeta, no qual está a palavra prometida e correspondente para esse tempo, a qual ele recebeu da parte de Deus pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus atua através desse homem, no cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. Muitas pessoas pensam: esse homem fez tal coisa, mas não. Foi o Espírito Santo, Deus em Espírito Santo, através desse homem, falando a palavra criadora. Assim foi prometido para cada era e para cada dispensação. É por isso que o principal sinal de Deus é um profeta em cada tempo. Nós podemos ver todos os sinais, os terremotos, os maremotos, os tsunamis,
Também os sinais no sol, na lua, nas estrelas, que são grandes sinais. Porém, nós não podemos falhar em ver o maior sinal, a palavra prometida para o tempo em que a pessoa vive, feita carne em um homem, em um profeta, e através dele, sendo esta palavra sendo falada, tirando-a à luz, abrindo-a para o povo, e sobre essa palavra, iluminando com a revelação que Deus lhe deu para o seu povo. Também está prometido o maior sinal para este tempo, como foi nos tempos passados dos profetas do Antigo Testamento, do Pacto Antigo, como foi no tempo de João Batista, de Jesus, dos apóstolos e dos diferentes mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nas diferentes etapas ou eras. Deus refletiu em todos os profetas do Antigo Testamento o que seria a vinda do Messias e o que ele faria na sua vinda. E também nos sacrifícios que o povo hebreu realizou, Deus refletiu o que o Messias faria na sua vinda, como o sacrifício da expiação pelos pecados do povo. E tudo o que Deus fará neste tempo final, na vinda do Senhor, já foi refletido tanto no Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento, como no próprio Jesus, nos apóstolos e também nos mensageiros de cada era. Portanto, a vinda do Senhor no último dia, o que nós estaremos vendo será tudo o que já vimos nos diferentes mensageiros, nos diferentes profetas, porém manifestado no último dia, na vinda do Senhor, o qual virá como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, para dar fé para a sua igreja, para ser transformada e levada com ele à ceia das bodas do Cordeiro. O mistério do sétimo selo é o mistério da vinda de Cristo no último dia, no tempo final. Portanto, o maior e mais importante evento será a vinda do Senhor. E essa é a única esperança que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem. A segunda vinda de Cristo, que será para a ressurreição dos mortos, que virão com ele ressuscitados em corpos eternos, e para a transformação dos que estivermos vivos. Portanto, Cristo é a única esperança para os crentes em Cristo. Para o mundo não há esperança. Os juízos da grande tribulação será o que estará se manifestando nos últimos 3 anos e meio
das 70 semanas do profeta Daniel. Portanto, é importante que nós entendamos em que tempo nós estamos vivendo. Quando uma pessoa vai para uma cidade que não conhece, tem de estar atenta aos sinais de trânsito, aos sinais que indicam para onde está a cidade. E se seguir esses sinais, chegará até a cidade. Se não seguir esses sinais, não chegará a essa cidade que quer chegar e que não conhece. E se nós seguirmos os sinais que Cristo disse que estariam sendo manifestados, chegaremos à meta de ver e receber Cristo na sua segunda vinda, receber a nossa transformação e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, irmos até a cidade divina, a cidade de Deus, lá no céu. E temos que reconhecer os sinais que nos dirigem até a cidade de Deus. Estivemos vendo os sinais do fim do tempo, os quais estão manifestados. E o mais importante de todos os sinais será a aparição de um profeta aqui na terra. A aparição das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias para os judeus e a vinda do Senhor para os crentes em Cristo. Portanto, estejamos atentos aos sinais do fim do tempo, para que quando o sétimo selo seja aberto para a igreja e seja aberto o sexto selo para os judeus, o sexto selo, que é o mesmo que é o sétimo selo para a igreja. O sexto selo para os judeus são as duas oliveiras, são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo neste tempo final. O sexto selo se abre com um tremendo terremoto. No capítulo 6 do Apocalipse, desde o versículo 12 em diante nos diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si mesma os seus figos verdes abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas,
E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Essa é a apertura do sexto sello. O reverendo William Branham disse que o sexto sello são Moisés. Essa será a abertura do sexto selo. O reverendo Lembrana disse que o sexto selo são Moisés e Elias. E o sétimo selo é a vinda do Senhor. E no capítulo 8 do Apocalipse, la venida quando abriu o sétimo sello, é a sua vinda. Disse: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e um terremoto. Notem vocês que, depois da abertura do sétimo selo, aí encontramos um terremoto. E também com a abertura do sexto selo, encontramos um terremoto. Será o mesmo terremoto ou serão 2 terremotos? Isto se verá conforme o capítulo 11 do Apocalipse. Nos versículos 1 até o 19. Portanto, haverá um terremoto para a ressurreição dos mortos em Cristo, e isto será na vinda do Senhor. Antes disso, temos de ver os sinais que nos indicam que nós estamos no tempo do fim. No capítulo 21 de São Lucas, Cristo diz que quando nós vêssemos sucederem estas coisas, para levantarmos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima, ou seja, a nossa transformação, que será a redenção do corpo, e onde nós obteremos o corpo eterno, corpo glorificado, e isso será a redenção do corpo. Já estivemos vendo por algum tempo os sinais que indicam o tempo do fim. Portanto, estejamos preparados para o que virá da parte de Deus, a bênção que virá para a igreja do Senhor Jesus Cristo antes de começar a grande tribulação. Nós não passaremos pela grande tribulação.
seremos transformados antes para recebermos o Senhor nos ares. E estaremos sempre com Ele. E iremos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, consolai-vos uns aos outros nestas palavras. Sabemos que nós passamos por etapas difíceis aqui nesta terra, mas estas são palavras de consolo ao sabermos que na vinda do Senhor, os mortos crentes nele serão ressuscitados em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E seremos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, sob o ensinamento da palavra de Deus prometida para esse tempo, nós temos de amadurecer como trigo, para assim sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E se há alguma pessoa aqui que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E nós estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino. Cristo está chamando e ajuntando os escolhidos do tempo final para completar sua igreja, para completar o seu templo espiritual. Na parte do lugar santíssimo do seu templo espiritual que corresponde à era de ouro, de pedra angular. Portanto, vocês que estão presentes aqui ou em outros países, que ainda não receberam Cristo ainda como seu Salvador, podem fazer isso. E nós estaremos orando por você nesta ocasião, para que Cristo lhe receba no seu reino. Vocês podem chegar até aqui na frente. Vocês que ainda não receberam Cristo como Salvador, para que recebam Cristo como seu Salvador. Vocês aqui presentes e vocês que também estão em outros países. E as crianças também a partir dos 10 anos de idade. Podem chegar até aqui na frente para que receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lembrando do que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nos diferentes países. Com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo, com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Todos que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou um pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público
da tua fé em mim e da minha fé em ti, e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Faça uma realidade a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Faça uma realidade na minha vida. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Vocês que receberam Cristo como seu Salvador nos diferentes países, agora me perguntarão: quando podem me batizar? Pois eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo, pois ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você me dirá: eu ouvi a pregação do Evangelho de Cristo, criei. E agora eu desejo ser batizado na água o mais rápido possível. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o mais profundo do seu coração. E porquanto você creu de todo o coração em Cristo, você pode ser batizado. Que Cristo te batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. E nós continuaremos nos vendo eternamente com Cristo no seu reino. Vocês podem ser batizados. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, que também foi batizado por João Batista. É porque o batismo na água é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais pelo ministro, simbolicamente ela está sendo sepultada. Depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para a vida eterna. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso é que é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor. Se Cristo necessitou ser batizado por João Batista, muito mais nós necessitamos de sermos batizados para cumprirmos toda a justiça. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente com Cristo no seu reino. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. Deixo aqui o reverendo José Benjamin Pérez para finalizar. E deixo em cada país o ministro correspondente, para que eles mostrem como fazer para serem batizados na água, no nome do Senhor.
Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Aqui conosco, o reverendo José Benjamin Pérez. E deixo em cada país o ministro correspondente para a continuação.